Boa noite! Boa noite, pessoal! Vamos para a nossa segunda live de 2020. Boa noite, boa noite. Thalita, minha xará, Emanuele, Tadila. Boa noite. Nossa primeira não, né? Segunda live, que já teve uma sobre autoestima com o Dr. Francisco Ossi. Eu vou chamar ele aqui. Uma live muito esperada, porque a gente fica ansiosa. Oi, Thalita! O meu é com H, o seu é sem H. Jennifer. Eunice, oi Eunice, a Paula acabou de entrar. Gente, vocês mandam coraçãozinho, interage com a gente, viu? Michele, Ana Cristina. Só tô esperando o doutor entrar, que é o doutor Francisco Ossi, que vai compartilhar com a gente, que é um profissional mega competente. Dri, Lúcia, seja bem-vinda. Doutor Ossi entrar para fazer o convite. E a gente poder começar a falar desse assunto que já é preocupado, pode, não pode. Kelly entrou, a Nath, a Pri, o Adner, que me manda umas figurinhas mais lindinhas. A Karen. Vamos entrando aí, gente. Miriam, fico tão feliz, porque eu também tô ansiosa pela live, viu, gente? Acabei de sair dessa Covid, agora eu vou fazer o check-up, porque o medo da trombose tá aí. Mariana, Nath, K, Mazine, Lalazinha, 1232017. Andréia. Jéssica. Aê! Chegou! Ele já vai responder a gente. Vânia, técnico de enfermagem. Vânia Brito. Oi! Cheguei! Chegou! Oi, Vânia! Alessandra, doutor, tudo bem com você? Tudo, e aí com vocês? Também. Viu que eu estou com o novo visual? 2021. Power. Eu vi, eu não quis fazer nenhum comentário para não soar muito profissional demais. Tá linda! Ai, obrigada. Eles resolveram cair, eu peguei, ajudei eles e raspei. Tem paciência, não? Nossa Senhora. Ai, doutor. Nossa, essa live, assim, tá sendo super aguardada, requisitada, porque a gente nem fala, né, de Covid, nem se fala sobre isso. Não, eu quase não nada, pensando né? em Covid, nem acorda pensando em Covid. Não, nem... Não. E aí, como tem muita gente nova aqui, graças a Deus, o nosso Instagram tá só crescendo. Eu fico muito contente. Queria que... Vou te apresentar, mas eu quero que você se apresente também. E aí, a gente não vai responder sim ou não, mas nós vamos refletir, né? Porque são tantas coisas, tantas atualizações a todo momento sobre esse assunto, mas eu queria falar um pouquinho sobre
que é a trombose, bem rapidão, a trombofilia e a vacina, né? Por que que às vezes a gente fica correlacionando essas coisas, né? Que gera essa dúvida na nossa cabeça, porque de uma forma ou de outra acaba que a gente está descobrindo que tem algumas consequências desse vírus, tem relação, né, com a vida e a trombose. Então, para quem está chegando, né, nós já estamos com 32 pessoas, muito felizes. Sejam bem-vindos. O Dr. Francisco Ossi é um profissional que eu conheci num momento meu bem de desespero de tratamento endovascular. E um profissional excepcional que me ajudou muito em todos os sentidos. E aí, fico muito feliz de tê-lo aqui, compartilhando um pouquinho com a gente, com a disponibilidade. Ele é de São Paulo, tá, gente? Então, ele tá ali no centro, onde tudo acontece, porque aqui em Minas demora as coisas acontecer, porque tem que atravessar Pinguela, tem um monte de coisa que acontece até chegar também. Até as notícias aqui. E aí, então, nós vamos conversar sobre esse assunto que deixa a gente de cabelo em pé, tá bom? Tome a palavra, vamos conversando e depois a gente faz as perguntinhas que surgiram aí sobre o assunto, tá bom? Sim, senhora. Bom, vamos lá. Eu só queria dizer boa noite para todo mundo que já está aí, para os que vão chegar e tudo mais. Agradecer de novo a Thalita pelo convite. Na verdade, eu e a Thalita, nós nos conhecemos como médico e paciente, mas hoje existe uma amizade muito maior do que isso. Né? É muito bom isso. Existe uma luta que ela assumiu e que eu também faço parte do tratamento e dos cuidados com os pacientes com trombose. Eu atuo nesse campo há 35 anos. Quando eu comecei, eu era considerado louco, fui chamado de louco, inclusive, algumas vezes, mas hoje a gente sabe que... É nóis, doutor. Que o que eu estava falando há 35 anos atrás não era tão besteira assim. E com isso eu tive a oportunidade de conhecer a Thalita e a gente se juntar nessa briga, nessa luta por uma vida melhor para todo mundo com trombose. Isso aí. Eu acho, Thalita, que quem está participando hoje e faz parte do teu grupo aí, falar sobre o que é a trombose é um pouco de repetição, porque às vezes as pessoas sabem até mais do que eu. Sabe nada? Não, calma, mulher. As pessoas procuram informação hoje, não é mais como antigamente, o acesso à informação é muito grande, então falar que trombose é a formação de um coágulo dentro das veias e que obstrui o retorno venoso e provoca todos os sintomas de dor, ácido, mas todo mundo ou já passou por isso, ou sabe perfeitamente o que é, porque tem alguém da família que passou pela mesma situação. A trombofilia eu acho que é um assunto mais interessante, porque ela envolve alterações nos sistemas de coagulação das pessoas e que, na verdade, ele ainda é um assunto que é motivo de pesquisa e de estudo, de ganho de conhecimento até na classe médica. Então, dizer que todos os médicos conhecem e têm pleno conhecimento e plena consciência do que se trata essa alteração, é uma grande mentira, porque, para você ter uma ideia, a gente consegue identificar não mais do que 15% das alterações sanguíneas que podem ser chamadas de trombofilia. Então, existem alterações congênitas e adquiridas ainda, que nós ainda não fazemos a menor ideia
da onde elas vêm, né? E o que provoca e qual é o ponto da alteração nesse sistema maravilhoso que é o corpo humano, né? Mas eu acho que o ser humano ainda tem muito tempo para aprender e descobrir muita coisa ainda. Então, quando a gente fala de trombofilia, ele é um diagnóstico que ele é feito por presunção. Então, ou você não consegue determinar uma causa específica da trombose de uma pessoa, ou você não tem um exame de sangue ou alguma coisa que identifique claramente essa alteração, ou você faz os exames através do que a gente tem hoje no laboratório para estudar e consegue identificar uma alteração dessa. Então, a trombofilia ainda é uma grande incógnita para a cirurgia vascular, para a hematologia, para a medicina de uma maneira geral, mas hoje é um termo que a gente usa cada vez mais no sentido de prevenir a trombose, descobrir pacientes com essa doença e de tratar esses pacientes para que um segundo evento de trombose não aconteça, um segundo, terceiro, a recorrência da doença, ou uma complicação pior, que é a embolia pulmonar. O que aconteceu no ano passado? Nós tivemos o aparecimento dessa virose, que, na verdade, é uma virose, como qualquer outra, gente. A gente tem que encarar o coronavírus como um vírus, como qualquer outro, como é o H1N1, como é o vírus da gripe, como todos os outros vírus que existem na natureza. O problema do coronavírus é que a taxa de disseminação da doença é muito grande e muito rápida. Exatamente. E quando você é um paciente de alto risco, a possibilidade de você desenvolver complicações e isso levar à morte aumenta. Então, é essa situação que a gente vive hoje. É a possibilidade dos pacientes de risco desenvolverem uma complicação, não terem assistência devida, isso levar à morte. Então, por exemplo, quando a gente assiste cenas do que aconteceu em Manaus, que as pessoas morreram por falta de oxigênio, quando a gente vê na televisão o desespero dos pacientes e das famílias por falta de vaga numa UTI. Então, esse tipo de sobrecarga... Problema de saúde pública, antes de tudo. Esse tipo de sobrecarga é que traz o problema para a superfície e a gente se assusta e a gente fica com medo. É evidente. Então, hoje, quando você me convidou para a gente falar sobre o coronavírus, a vacina e os pacientes com trombose e trombofilia, isso só mostra que a informação está disseminando, as pessoas estão aprendendo mais sobre o seu próprio problema e elas estão se perguntando o que fazer. Então, acho que mais válido do que isso é impossível da gente estar aqui hoje. Exatamente. O que fazer diante de todos esses detalhes? Porque, especialmente quando a gente pensa, né, na questão da vacina e essa correlação que às vezes está tendo, né, que os casos mais graves, né, estão evoluindo para tromboses e embolias. Então, quando vem essa palavra para a gente, né, que já vivenciou essa experiência, a gente já arrepia os cabelos e fala, eu vivenciei isso, fiquei muito preocupada, não vou negar não, que eu fiquei com medo. E aí a gente vive as incertezas, né, as dificuldades, as dúvidas do nosso país, né, de todo o funcionamento, de como está sendo feito,
para nós fica marcada é a questão do nosso problema, né? Tipo assim, gente, com todas essas dúvidas, grávida pode, não pode. E a gente que teve trombose, especialmente porque aparece, agora tem aparecido mais, né? Durante a Covid aconteceu isso, pós-Covid está aparecendo esses casos. Então, já falou trombose, a gente fica preocupado. Será que não vai poder tomar? Não vai? Então, quando eu pedi para falar da questão da trombose, foi para poder correlacionar, né, com a vacina. Porque no tema Covid aparece trombose. E no tema vacina, né? A gente se preocupa nesse sentido. E, inclusive, você pontuou muito bem a questão da trombofilia, que eu falo assim, quem vê cara não vê trombofilia. No meu caso, eu tive que insistir para fazer o rastreio, porque os profissionais só conseguiam falar que era o anticoncepcional. E eu, na minha concepção leiga, eu falei, mas esse estrago todo, não é possível, não é possível. Então, assim, vai... E aí eu fui questionando. Então, realmente, trombose mais a trombofilia ainda fica muito obscuro pra gente. E a hora que aparece esse nominho, a gente já fica doido, né? E aí o interesse, né, de todo mundo, quando eu divulguei, né, a live, realmente, Thalita, me surgiu essa dúvida. Será que nós somos do grupo de risco? A gente tem prioridade? Como que isso pode acontecer com a gente? E o anticoagulante? Porque esse nome está aparecendo aí no meio, jogado, né, doutor? Trombose, e a gente fica sem saber. Então vamos começar a separar as coisas que realmente importam. Como você falou, foram identificados casos, foi bastante estudado a incidência de eventos de trombose venosa nos pacientes infectados com a Covid, principalmente no começo da pandemia. Inclusive, eles identificaram uma maior incidência desses eventos de trombose nos pacientes infectados nos pacientes. Vamos colocar aqui bem claro, nos pacientes graves, né, da Covid, em UTI, com insuficiência respiratória e tudo mais, e que foram estudados, e identificaram duas coisas que a gente já sabia com os pacientes de trombose venosa dos membros inferiores. Existe uma tendência e uma incidência maior disto nos pacientes com tipo sanguíneo A positivo, e esses eventos de trombose, eles são uma resposta imune do organismo que nós chamamos de tempestade imune. Então, a passagem do vírus para a corrente sanguínea, nesses pacientes, que é um grupo bastante específico, ele produzia uma resposta imune descontrolada. Então, e essa resposta imune descontrolada é que desencadeava todas as alterações no sangue que levavam à trombose. Então, essa tempestade, o nome é tempestade mesmo, tempestade imune, ela aconteceu num grupo de pacientes que eram pacientes de alto risco, que desenvolveram uma forma grave da doença e que, com isso, eles simplesmente tiveram mais uma das tantas complicações da doença. Isso não significa que quem tem uma história de trombose, quem tem uma história de trombofilia, mesmo que seja contaminado pelo Covid, vai ter esse tipo de resposta imune tão descontrolada a ponto de levar a uma embolia pulmonar, uma trombose disseminada e, eventualmente, até o óbito. Então, a gente tem que separar que nós aqui, o seu grupo, é um grupo que tem um evento anterior de trombose,
é um grupo de risco aumentado, mas não significa que, porque teve a trombose, se ter a forma grave da doença. Isso não existe. Uhum. Né? Segundo, tem o diagnóstico da trombofilia, quem fez os exames e identificou possíveis ações genéticas ou de fatores da coagulação e tudo mais, muito especial e que sai na frente de todo o resto da população por saber a alteração que tem e o risco que tem de desenvolver uma trombose. Então, ao invés de ficar preocupado, na verdade, quem tem o diagnóstico de trombofilia e já se trata, já passou por um hematologista, já passou por um cirurgião muscular, o caso foi estudado individualmente e foi resolvido se precisa ou não tomar um anticoagulante durante toda a vida para se proteger. Na verdade, é um grupo muito especial e que está à frente de toda a população que tem trombofilia, mas não sabe ainda. Então, se nós considerarmos que pelo menos 100% da população mundial tem algum tipo de alteração genética ou adquirida da cascata de coagulação e do sistema de fibrinólise, que é a dissolução dos coágulos, mas não sabe, esse sim correm o risco de terem a contaminação com o Covid, desenvolverem a doença e evoluírem com um quadro de trombose, porque não estão protegidos ainda como o nosso grupo está. Né? A proteção seria o anticoagulante? Exatamente. Tá. Porque assim, quando você faz o perfil da trombofilia e identifica as alterações, déficit de proteína S, déficit de proteína C, hiperhomocisteinemia, fator 5 de Leiden, são 52 alterações identificáveis hoje. E é aquilo que eu te falei, a gente conhece praticamente nada a respeito de todas as alterações. Mas quem tem essas alterações identificadas e está sendo acompanhado e tratado por um hematologista, por um cirurgião vascular, ele tem essa vantagem. Então, ele tomando o anticoagulante, se ele for contaminado pelo vírus, e na verdade, eu tenho que dizer para todo mundo que em algum momento todos nós vamos entrar em contato com o vírus e vamos ou não desenvolver sintomas da doença ou não. 90% desenvolvem sintomas muito leves ou eventualmente até nem ficam sabendo que tiveram contato com o vírus. Esse grupo ele está muito bem protegido do ponto de vista de recorrência da trombose e de complicações da trombofilia, porque eles sabem que tem as alterações e estão sendo tratados para isso, né? Então, nesse ponto, essa é uma turminha muito especial e abençoada, vamos dizer assim. Alguma vantagem nós tem que ter, né? De existir uma preocupação maior, eu acho que deve existir uma tranquilidade maior por saber que tem o problema e que está sendo tratado, que está sendo protegido. Entendi. Alguma coisa tinha que ser de bom, né? Alguma coisa. Nossa! E a gente pensando, então, isso com relação ao contágio, né? E com relação propriamente com a vacina.
Vacina. Isso. Com relação à vacina. Então, Isso, com a vacina. Então, vamos pensar duas coisas, gente. O que a gente prefere? Hora de o diagnóstico de trombofilia. Pegar a doença, você ativo e eventualmente desenvolver uma forma moderada ou grave da doença, ou você participar do grupo dos vacinados, em que a vacina é uma forma inativa do vírus, mas que produz proteção do teu organismo e te protege em pelo menos 50%, 60% das contaminações. Eu, se fosse um paciente que tivesse uma história de trombose, que tivesse o diagnóstico de trombofilia, mas estivesse sendo acompanhado e tratado, eu não teria a menor dúvida em escolher ser vacinado e ter pelo menos 60% de chances menores de, ao ser contaminado, desenvolver a doença. Então, eu acho que, apesar de nós fazermos parte de um grupo especial e com um risco maior, que é o paciente que desenvolveu trombose, que tem história de trombose, nós fazemos parte também, igualmente, ao grupo dos hipertensos, ao grupo dos diabéticos, ao grupo dos fumantes, dos que têm doenças pulmonares crônicas e tudo mais, e que vão ser vacinados da mesma maneira, né? E que vão fazer parte do grupo que, na verdade, está agindo a favor de todo mundo no corte da sequência de contaminação na população. Então, qual é o grande objetivo da vacinação em massa? É você criar uma quantidade suficiente de gente com anticorpos em que o vírus não vai conseguir se replicar, não vai conseguir se disseminar, e com isso você cortar o caminho do vírus dentro da população. Então, eu diria que é muito mais importante para nós, para a nossa turma, para o nosso grupo de quem tem história de trombose, tem diagnóstico de trombofilia, fazer parte, sim, do grupo dos vacinados, do que continuar sendo um vetor de disseminação e contaminação pelo vírus. Qual é o problema com a trombofilia? Se você está protegido, se você está se cuidando, se você está tomando anticoagulante, portanto, a tua chance de desenvolver um novo evento é menor que 5%, não existe por que você não ser vacinado. Então, o medo da vacina, para mim, ele deveria ser muito menor do que o medo de desenvolver a doença. Né? Sim. Um vírus inativo, uma das vacinas, e a outra é um DNA recombinado, que também estimula a resposta imune do organismo produzindo anticorpos, mas te protege da doença. Então, não tem muita dúvida nesse ponto aí. Vão existir casos que vão fugir dessa regra? Sempre. Bom. Sempre. Nós vamos sempre ter um caso ou outro em que, não pela trombofilia, mas pela própria constituição da pessoa, ela pode ter uma reação alérgica, ela pode desenvolver sintomas leves da doença, como a gente tem observado. Então, a pessoa toma a vacina e 2 a 3 semanas depois ela desenvolve sintomas leves da doença, mas isso acontece com qualquer programa de vacinação. Então, quando teve o programa de vacinação da H1N1, do Zika, do não sei o que lá, existiam reações à vacina, mas que eram totalmente esperadas e que a gente tem que contabilizar isso como uma resposta da imunização da população como um todo.
Uhum, entendi. Diante disso tudo que você falou, eu fico pensando que a nossa insegurança, considerando as nossas questões de saúde, tem muito mais a ver com a questão da ansiedade que a gente tem vivido, né, diante do momento. Inclusive vai ser um tema de live, e que pega os grupos, né, de risco, e não somente a gente teve trombose ou trombofilia, por causa da situação de emergência e de falta de tempo hábil de pegar cada tipo específico de grupos de risco para fazer o teste e falar assim, olha, acontecer tantas situações assim, tantas assim. É mais da questão da ansiedade. Nós estamos numa situação, Thalita, que o mais importante é a proteção da população em geral. E nós fazemos parte dela. O que tem de especial no grupo dos pacientes de trombose? É que a trombose, ela não é um evento agudo que acontece num dia, você trata no outro, e na outra semana você está zerado, recuperado, e tudo que passou ficou para trás, não é? Não é. Então, existem aspectos particulares da trombose que você carrega para o resto da sua vida. A gente sabe disso, né? Então, você mesmo, nós estamos juntos há sei lá quanto tempo já. Já tem anos. Batalhando pela melhor solução, pela resolução do caso e tudo mais. E isso está levando anos, né? Então, quem teve uma trombose não é uma pessoa que teve uma pneumonia e foi para a UTI, ficou entubado e não sei o quê, tomou antibiótico, mas saiu da UTI curado. E aquilo ficou como uma lembrança de um ano, sei lá qualquer, lá atrás, mas que não deixou nenhuma marca na vida da pessoa. Os pacientes com trombose, eles carregam uma marca. Eles carregam um sinal dentro deles próprios, que pode ser maior ou menor, mas que deixa essa marca. E essa marca, toda vez que a gente passa por uma situação como a que a gente está passando agora, ela floresce, é a primeira coisa que vem na cabeça. Nossa, eu sou um paciente que teve uma trombose e eu sou um pobre coitado que agora estou ferrado, vou ter outra trombose, vou ter embolia pulmonar, não sei o que lá. Isso a gente tem que colocar em perspectiva e meio que também se proteger do ponto psicológico em relação a isso, né? Você teve a trombose? Sim, você teve a trombose. Você tratou? Tratei. Você está controlada? Estou. Você está protegido? Estou. Então, teoricamente, na prática, para falar a verdade, você é igual a todos nós. Eu não tive trombose, eu posso desenvolver, eu posso ser contaminado pelo Covid e desenvolver uma doença e não estar aqui a semana que vem com vocês. Entendeu? Dá tchau pela volta. Não, eu tô falando para as pessoas pensarem nisso, né? Sim. Para as pessoas enxergarem que eu entendo, porque faz 35 anos que eu trabalho com pacientes com trombose, e eu sei o quanto que isso marca as pessoas e deixa elas... Você usou o termo ansiedade, mas eu prefiro usar o termo assim, pé atrás, né? Então, é o pé atrás. É como torcer para o São Paulo. Ele é líder, mas você fica com o pé atrás porque você não tem muita certeza se vai ser campeão. Porque o Palmeiras vai lá e vai ganhar. Entendeu? Não, então, falando sério, esse pé atrás, para qualquer evento,
ele vai aparecer e é natural e é normal, Uhum. a gente tem que entender. Mas nesta situação específica que a gente está conversando hoje, que é a vacinação, eu acho Uhum. que é muito mais importante as pessoas entenderem que a vacina é a única via que nós temos hoje de interromper Uhum. a pandemia, Isso. né? Uhum. E que nós temos que fazer parte desse grupo. Então, nós não temos como negar, nós não temos como escapar e nós não temos nem como se furtar ao dever de ser vacinado e de contribuir para que isso acabe logo. Uhum. Considerando, se for pensar na questão da comorbidade, a gente entraria nesse grupo de que em alguns lugares aqui em Uberlândia tem, né, as etapas. Com relação às etapas da vacinação, que tem os grupos prioritários e tudo, né? Então, a gente entraria no grupo das comorbidades. Que... Isso, exatamente. Uhum. Esse grupo de comorbidades, eu não tenho certeza se o antecedente de trombose está nessa lista. Sinceramente, eu não tenho a certeza porque eu não vi. Mas com certeza, considerando que hoje a trombose é considerada uma doença pública, um problema de saúde pública, a história e o diagnóstico anterior de trombose deve ter sido incluído nesse grupo aí. Uhum. Ah, muito bom. As questões é mais nesse sentido, né, de ser prioridade, eu acho que se tomar ou não, acho que ficou bem esclarecido, né, por causa do pé atrás, que a gente fica, que não tem como, mas nós não somos pobres, coitados, nós somos guerreiros, viu, doutor? Falou assim, não tem nada de fadinha aqui não, e eu nem aceito o pessoal, quando vem falar, fala assim, ó, passou, vamos seguir a vida, né? Que muita gente, às vezes, está recente ainda, está naquela fase de entender a doença, né? Então, eu gosto de pensar nesse sentido, assim, de que a gente está aqui lutando, e que se o trombinho não parou a gente, né? A gente tem que continuar na luta, porque ele podia ter parado, né? Dependendo do lugar que ele chega, ele acaba com a nossa vida. A trombose venosa, ela pode passar como um problema que vai ficar na memória apenas, mas também pode ser um problema que afeta a vida da pessoa, tanto na parte profissional, como na parte familiar, como na parte pessoal e tudo mais. Então, o leque de possibilidades do quanto a trombose vai afetar o futuro da vida dessas pessoas, ele é muito variável. Uhum. E a gente tem mais ou menos como antecipar, de acordo com a localização e a extensão da trombose, mas mesmo assim, hoje, Thalita, você vê o quanto que a gente busca novas soluções para esse problema, né? Eu acho que a gente caminhou muito em relação a isso. Eu acho que o que eu vi há 30 anos atrás na Santa Casa, dificilmente eu vou continuar vendo no futuro, né? Mas, como eu te falei, é uma doença, é um problema, um evento que deixa uma cruzinha na testa da gente e isso sempre vai gerar preocupação sempre que acontecer alguma coisa diferente como o que está acontecendo agora. Mas, como você falou, tanto do lado dos médicos como do lado dos pacientes, a força da união e acreditar
nas possibilidades, sempre dão para a gente um motivo do dia seguinte, né? Então, eu estou aqui sempre. porque eu ainda não me contentei com o que eu já tenho. Eu quero mais. E eu acho que Graças a Deus. Esse diagnóstico tem sempre que querer mais também. Como você falou, lutadores até o último round que a gente ainda não sabe nem quando vai ser. Exatamente, doutor. Fora a questão de já ter passado por um episódio de trombose, a trombofilia é considerada comorbidade, né? Porque perguntaram aqui. A trombofilia diagnosticada já é. Se o paciente tiver uma avaliação e os exames laboratoriais que comprovam as alterações trombofílicas, ela é considerada comorbidade, sim, com certeza. É porque tem muita gente que segue aqui no vídeo trombose que tem a condição de trombofilia, conseguiu descobrir antes de ter um evento trombótico, por algum motivo, né? Já tem o diagnóstico, mas que acompanha aqui justamente porque estou falando sempre de prevenção, né? E aí tem esses cuidados. Outra dúvida, doutor Oscar, quando fala da questão da proteção, que a gente está tendo esse privilégio de ser um grupo que já tem conhecimento sobre a nossa condição de trombofilia, de trombose, e às vezes fazer o uso do anticoagulante, tem alguma diferença entre os medicamentos, né, a ação dos medicamentos, que são vários anticoagulantes, e até com relação ao uso do AS? Entendeu a pergunta? Existem diversos medicamentos que podem ser usados e que têm ação no sistema de coagulação e no sistema fibrinolítico, que, na verdade, são dois sistemas diferentes. Você tem a cascata de coagulação, a cascata de coagulação que promove a formação do coágulo, e você tem o sistema fibrinolítico que dissolve o coágulo. Então, existem medicações que agem ou num ou no outro, ou inibindo um, ou ativando o outro, aumentando a ação do outro, para reequilibrar a homeostase, que a gente chama, né? O equilíbrio, voltar o negócio a funcionar. Peraí que caiu aqui. Entre a coagulação e a dissolução dos coágulos. A aspirina, especificamente, que foi o que você me perguntou, ela tem uma ação muito mais do lado arterial do que do lado venoso. Entendi. Então, assim, a minha preferência para os pacientes com trombose venosa é de tomar o anticoagulante que tem uma ação específica no sistema venoso, né? A aspirina, o clopidogrel, né, que é o antiagregante plaquetário e tudo mais, eles têm uma ação que quem gosta mais de usar são os cardiologistas e os cirurgiões vasculares que aí trabalham mais com o lado arterial do sistema circulatório. Os outros anticoagulantes, eles têm uma ação mais específica do lado venoso. Então, eu prefiro esse tipo de medicação. Existem protocolos em que você associa medicações. É o que a gente chama de dupla anticoagulação, tripla anticoagulação, que é somar 1, 2, 3 medicações para você potencializar a anticoagulação. Esses são pacientes assim, muito graves, que tiveram diversos eventos de trombose, que tiveram infarto do miocárdio. Então, são pacientes que você prefere manter eles muito mais anticoagulados do que equilibrados, vamos dizer assim. Então, a aspirina é uma medicação que eu uso bem pouco do lado venoso.
Uhum. Eu perguntei, mas eu acho que falei da aspirina, mas que hoje mesmo, antes de começar a live, uma moça fez um relato de que teve o trombose pós-Covid, mesmo em uso do xarelto. E aí, entre os anticoagulantes, também tem essas benditas diferenças de ação, né? Lá na tal da cascata. Porque tem xarelto, tem liquício, tem não sei o que, não sei o que. Então, mas vamos relembrar o começo da nossa conversa, em que eu disse que esses casos de trombose do Covid, da contaminação do Covid, são casos de trombose diferentes das tromboses venosas que a gente... Tá, verdade. Né? É uma verdade. resposta autoimune. Lembra que eu falei da tempestade? É uma resposta inflamatória, ultra exagerada do organismo, e que não tem nada a ver com uma compressão venosa, né, que é o Meitânia, do Cockett, ou uma flebite, ou alguma coisa assim. Então, esses casos de trombose pulmonar que foram observadas na contaminação do Covid, elas têm a ver com essa resposta inflamatória totalmente desordenada e descontrolada do organismo, e que o xarelto não tem nenhum tipo de ação protetora nisso daí. Uhum. Oi, ai. Doutor... Eu estou achando você com uma cara muito mais preocupada agora do que no começo da conversa. Não, tô não. É porque meu CPU aqui é lento. Você vai falando, eu vou processando depois, demora. O CPU aqui é lento. Não tô preocupada. E assim, mais preocupada, né? Do que a gente já tá encaminhando pro fim, porque senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui, que já tá completando um tempo. E teria mais alguma coisa que queria deixar de mensagem pro pessoal, que eles mandaram muitas perguntas, mas eu vou deixar salva, eu sempre deixo a live salva lá no canal do Telegram. Sobre essa questão, né, nossa, da vacina, da nossa condição, doutor, depois dessa aula brilhante para nós leigos, teria mais alguma mensagem para a gente de cuidado, uma vez que você lida com isso já tem tantos anos, né? Nunca passou pela experiência da pandemia, que isso é uma novidade para todos, né? Mas as questões de trombose e trombofilia, eu acredito que você pode deixar uma mensagem para a gente. Eu vou te entregar o quão velho eu sou, Thalita. Eu passei pela pandemia da meningite em 1973. Ela foi tão grave quanto essa, lógico. Você tá igual a Rainha Elizabeth, então, é que... que tem piadinha que ela já... mas isso que a gente está passando hoje, eu acho que é uma oportunidade de aprendizado para o ser humano, de baixar a arrogância, de baixar... Nossa, de baixar esse sentimento de superioridade que nós temos em relação ao mundo, em relação ao planeta, e fazer a gente repensar naquilo que realmente é importante para a gente. Você me conhece e você sabe que nesse ponto da medicina, eu realmente me preocupo muito mais com as pessoas do que com quem eu sou, aonde eu quero aparecer, aonde estão os holofotes e tudo mais. Eu acho que a pandemia está dando esse tipo de oportunidade, inclusive para a classe médica, baixar um pouquinho a bola e se preocupar muito mais com os pacientes do que com o consultório e o jaleco branco. Então, eu acho que todos nós, médicos, pacientes e tudo mais, estamos passando pela mesma situação, nós todos vamos ser vacinados e nós todos vamos repensar o que a gente realmente está fazendo aqui hoje.
Uhul! Ah, tinha que ter jeito pro pessoal bater palma aqui, porque eu penso exatamente assim também. E faz muito sentido. Suas palavras, é uma questão que vai para... É existencial, né? Então, é maravilhoso terminar desse jeito. Para todo mundo que vai me perguntar depois, que acaba aqui, chove te pergunta aqui, no Instagram. Atende em São Paulo. Eu tenho os contatos, vou marcar um Instagram aqui, como ele mesmo falou, às vezes ele não é de aparecer muito, não tem todas assim, não fica lá tirando a selfie, mas de conteúdo, vocês perceberam, né? E de humanidade é riquíssimo. Então, vou deixar aqui, vou marcar o doutor e todo mundo que quiser mais informações para ter contato, vocês podem me falar que eu sempre faço essa intermediação. E, doutor, muito obrigada, né? Eu acho que você vai lembrar que no início do ano passado você me ajudou a escrever um e-book, né? Eu dividi ele em 2 para não ficar muito grande. Esse ano que eu consegui fazer o segundo, ele também já está disponível, pessoal aí, que é sobre trombofilia, né? Você fez a revisão para mim. Então, gente, tem muito conteúdo e a gente precisa fazer isso, conhecer um pouquinho para a gente viver melhor, né, doutor Ócio? E brigadão, viu, por partilhar com a gente nessa terça-feira. Uma conversa normal e franca e aberta, eu estou à disposição. Nós queremos e com certeza vai voltar aqui, tenho certeza, tá? Um beijão, doutor, fica com Deus, boa noite, tá bom? Tchau, gente. Tchau, doutor. Tchau. Tamo aí. Tamo junto.